alunos do 7º ano de Geografia. Hoje iremos dar conclusão ao nosso conteúdo da 2ª unidade. Iremos falar sobre a mobilidade urbana, que se encontra na página 76. No ano de 2013, precisamente maio e junho, os brasileiros saíram às ruas para reivindicar uma série de direitos enquanto cidadãos. O movimento, que teve início em razão do aumento das tarifas de ônibus de várias cidades, tomou proporções gigantescas e ampliou a reivindicação também para outras esferas da sociedade. Diante desse cenário histórico do país, a questão da mobilidade urbana foi uma das centrais. A tarifa de ônibus coletivo resulta de um cálculo em que entra muitos fatores, e um deles, muitas vezes ignorados, é o congestionamento. Quanto mais congestionadas as vias e menor a velocidade, mais ônibus são necessários para atender a demanda com o mesmo intervalo entre um e outro. A conta é lógica: mais ônibus, mais funcionários, mais custos. Daí a importância da priorização do transporte coletivo. O ônibus é o principal modal de transporte de massa do país. Portanto, retirá-lo do congestionamento é uma medida que vai contribuir para a redução da tarifa. A iniciativa de muitas cidades brasileiras de implantar corredores exclusivos com ônibus de alta capacidade e eficiência, os chamados BRTs, tem grande potencial para isso. Uma das principais reivindicações dos manifestantes foi um transporte público de qualidade. As exigências de transparência no processo, eficiência no serviço e melhorias na mobilidade urbana estavam nos cartazes e nas palavras entoadas pelas ruas. Quem mora ou circula nas grandes cidades brasileiras sentem esses problemas diariamente. Sabemos que a solução para a mobilidade urbana não é imediata, mas o caminho para alcançá-la pode começar a ser percorrido agora. Ao oferecer um serviço de uma eficiência, velocidade, conforto e capacidade tanto de atender a demanda de passageiros quanto de atrair os motoristas para que abandonem ou utilizem menos o carro, os sistemas de transporte coletivo têm um papel central quanto o assunto é promover e melhorar a mobilidade urbana. O Brasil ainda tem grandes desafios nessas áreas, mas os primeiros passos já estão sendo dados. Algumas cidades estão implantando corredores prioritários que livram o ônibus do congestionamento. Para alguns especialistas, é necessário metronizar o ônibus. A expressão significa dar ao ônibus a mesma performance do metrô, em que o usuário paga a passagem em estações externas e não dentro do ônibus, agilizando a entrada dos passageiros. Com o ônibus, é possível ter frequência de minuto em minuto. Com o metrô, não. Segundo o urbanista Jaime Lerner, uma das grandes vantagens do transporte de suporte é o custo 20 vezes menor por quilômetro se comparado
aos subterrâneos. Além disso, a rapidez na implantação, que é de 2 a 3 anos, a operação em si já se paga, ou seja, não há necessidade de ajuda do governo. E bem planejado, não é preciso sacrificar gerações para oferecer um sistema de transporte de qualidade. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, ciclista e pedestre têm preferência sobre veículos, mas na prática, quem costuma passar na frente é o carro. Por isso, são fundamentais medidas e políticas que promovam a valorização e a segurança dos ciclistas e pedestres, os elos mais vulneráveis no trânsito. Algumas entidades incentivam o uso da bicicleta para dar maior mobilidade ao trânsito nos grandes centros urbanos, mas é imprescindível considerar também os cuidados que cidades e governantes devem ter com ciclistas e pedestres. Ações integradas entre os diversos setores que gerenciam as políticas urbanas são fundamentais para a redução de acidentes e a valorização dos meios não motorizados, além do incentivo ao uso da bicicleta como meio de transporte, por meio da construção de uma rede cicloviária nas cidades, como parte de um sistema único, multimodal e abrangente de transporte urbano, que estimule o transporte coletivo e a redução de veículos circulantes. Inicialmente, os protestos de junho de 2013 tinham como objetivo protestar contra o aumento das tarifas nos transportes públicos, mas posteriormente tiveram como tema os gastos públicos em grandes eventos esportivos internacionais e má qualidade dos serviços públicos, indignações com a corrupção política em geral. Sobre o tema, irei fazer algumas perguntas e quero resposta sobre o mesmo assunto da aula de hoje, ok? Vamos a elas. Primeira, o ano de 2013 no Brasil foi marcado por muitas manifestações populares. Entre as demandas dos brasileiros figurava a questão urbana da mobilidade. A respeito da mobilidade, podemos concluir que: letra A. O deslocamento de trabalhadores, a qualidade de vida e as vias de transporte fazem parte do que se costuma chamar de mobilidade urbana. A preocupação com a mobilidade urbana tem chamado a atenção de diversas autoridades no mundo, sobretudo no que diz respeito à integração dos meios de transporte coletivos. Letra B. Carros individuais são a grande saída para o problema da mobilidade, pois cada uma garantir o seu transporte, não haverá dificuldade de deslocamento para ninguém. Letra C. Transporte coletivo é o nome dado a qualquer transporte que conduza mais de uma pessoa. Letra D. A mobilidade urbana é um problema exclusivamente brasileiro, visto que em outras partes do mundo a questão já está resolvida. Por fim, e última alternativa, a letra E. Nas grandes cidades, carro é sinônimo de velocidade, conforto e autonomia. Você, aluno, irá analisar agora as alternativas dadas e irá marcar, após copiá-la em seus cadernos, marcar a alternativa correta entre a letra A e a
Letra E. Qual delas está correta? Iremos agora para a segunda questão. As cidades clamam por transporte público. Vende-se uma laje na favela. Jornal do Brasil. Você irá relacionar as duas manchetes. Terceira e última questão. Vários autores afirmam que o processo de metropolização no sudeste do Brasil poderá, no futuro próximo, conduzir ao surgimento da primeira megalópole do país. Isso significa que, letra A, o êxodo rural se acabaria devido ao crescimento acelerado das metrópoles. Letra B, os espaços rurais de todo o Sudeste seriam eliminados pela expansão das metrópoles. Letra C, um vasto espaço urbano contínuo se formaria devido às conurbações. Letra D e última alternativa. Uma única área urbana se formaria de São Paulo a Belo Horizonte. Marque a alternativa em que julgue estar correta de acordo com o assunto dado. Bons estudos para todos e até a próxima aula!